Lá vem os cavaleiros do Rio Grande e uma bandeira, o brasão verde do Pampa, orgulho de ser gaúcho. Homens de estampa rude, vida simples e sem luxo. Lá vem os cavaleiros, fez história em outra era, muitos tombaram peleando. Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul apresenta, junto com a TV Sangue de Gaúcho, a partir de hoje, uma websérie de 10 programas. Teremos 10 entrevistados e 10 grupos e artistas, grupos musicais, que irão fazer a sua participação. Esta websérie vai ao ar pelas redes sociais, pelo nosso canal no YouTube, TV Sangue de Gaúcho, pelo Facebook, pelo Instagram. E também será vinculada pela TV Erechim e pela TV Passo Fundo. Importante dizer que esse projeto vai ser gravado após a exibição da websérie na TV e nas redes sociais. Faremos um DVD, com os episódios e estaremos distribuindo gratuitamente a todas as escolas, às entidades tradicionalistas, às entidades culturais e, enfim, as entidades que trabalham nesta área da cultura. Consiste este projeto em uma retrospectiva trazendo toda a região do Alto Uruguai para um registro histórico, contando desde a participação dos balseiros, da vinda da imigração, até o tradicionalismo e os dias de hoje. O projeto Histórias do Sul Contadas em Prosas e Versos, TV Sangue de Gaúcho, foi aprovado pelo Conselho Estadual de Cultura e usufrui de financiamento da LIC e do Sistema Pro Cultura RS. Financiamento Pro Cultura RS, Secretaria de Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Buenas, meus amigos, hoje vamos falar sobre tradição gaúcha. A expansão do movimento aqui no norte do estado do Rio Grande do Sul, na região do Alto Uruguai e toda a região limítrofe de Erechim. Erechim é uma cidade centenária, está completando 103 anos e tem aí uma história muito bonita. Meu nome é Marco Aurélio Pedotti, eu sou apresentador do programa de TV Sangue de Gaúcho, nascido em 22 de 6 de 1964. Iniciei a minha participação no movimento em 1969, na cidade de Casca, onde eu nasci. Na época, então, meu pai, professor de História, criaram lá o CTG Laço da Amizade. Daí por diante, nunca deixei de participar do movimento, fiz parte de várias entidades nacionalistas. Em 1976, finalzinho, início de 77, nos mudamos para a cidade de Erechim. Meu pai veio como professor para esta região e aí fixamos residência, onde residimos até os dias de hoje. Importante dizer que essa história, essa trajetória minha, toda se deu em cima da cultura gaúcha. Sou formado pela Escola de Dança do MTG, pela Fundação Cultural Gaúcha em Danças Folclóricas Gaúchas, fiz um curso de extensão universitária em Danças Folclóricas pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, tenho vários cursos de graduação na área de Cultura e Folclore, sou bacharel em Direito pela Universidade Regional Integrada, URI, nossa universidade regional aqui de Erechim, e tenho muito orgulho de dizer que sou um membro atuante deste movimento há mais de 40 anos. Bem, por esta minha participação, quero trazer a você os relatos desta história. O movimento nacionalista gaúcho teve suas origens quando veio para cá os primeiros imigrantes e a história desde a parte indígena. Porém, nós temos basicamente como basilar o MTG, fundado a partir de 1947. Tínhamos duas correntes dentro do movimento. Na época, uma corrente comandada por Barbosa Lessa, que era a Patrulha do Quero-Quero, um grupo de escoteiros do escotismo, e tinha João Carlos Dávila Paixão Cortes, que era do Colégio Júlio de Castilhos. João Carlos Dávila Paixão Cortes era da região da fronteira de Santana do Livramento, gaúcho de origem, foi estudar em Porto Alegre e no período era presidente então do Grêmio Estudantil do famoso Colégio Julim. Os dois se uniram, tinham os mesmos objetivos após a Segunda Guerra Mundial, em tentar resgatar um pouco da nossa história e da nossa cultura que estava sendo praticamente esquecida. Porque os Estados Unidos, por ter vencido a Segunda Guerra Mundial,
começou então a vender ao mundo o rock and roll, a vender ao mundo o jeans e também a sua cultura. Paixão Cortes, Barbosa Lessa e outros tantos que estão na história do surgimento do movimento, resolveram então fundar uma entidade que poderia agregar gaúchos, pessoas que soubessem um pouco da história, da cultura, do canto, das lidas campeiras. Criou-se aí o 35 CTG, primeira entidade fundada no nosso estado em 1948. Dali para frente, fundaram-se várias entidades. Lembrando que Barbosa Lessa, no grupo de escoteiros Patrulha do Quero Quero, tinha como objetivo fundar 35 entidades somente, que se espalhassem pelo estado para cultivar e cultuar as tradições que estavam sendo perdidas pelo tempo e pela mídia que vinha do norte-americano. Também tinha alguns traços maçônicos, eles iriam formar somente 35 entidades. Juntando com a outra turma do Júlio de Castilho, com Paixão Cortes, que foi um dos grandes líderes, resolveram então, ao invés de fundar uma entidade com 35 associados, fundaram 35 entidades pelo estado inteiro. Buenas. Erechim, Passo Fundo, norte do estado do Rio Grande do Sul, recebeu em 1952 a fundação de duas entidades. Passo Fundo, primeiro, em torno de meados do ano de 1952, CTG Lalau Miranda, da cidade de Passo Fundo. E aqui, na cidade de Erechim, fundou-se o CTG Galpão Campeiro, 6 de dezembro de 1952. Hugo Ramírez, doutor Hugo Ramírez, professor, advogado, foi o fundador desta célula da tradição gaúcha no norte do Rio Grande do Sul. Dali para frente, o movimento passou a se expandir cada vez mais. Tivemos também o primeiro Congresso Tradicionalista em 1954, na cidade de Taquara, onde foi criada ou promulgada a Carta de Princípios do Movimento Tradicionalista Gaúcho. Esta Carta de Princípio consiste em artigos onde nós seguimos a sua filosofia, a sua teologia, a sua ética, a sua moral, e ela determina o que uma entidade deve, pode e deve fazer para se manter dentro da cultura gaúcha. Feito isso, o movimento passou a crescer, a crescer, a crescer. Hoje, nós temos expandidos pelo mundo inteiro mais de 5.000 entidades, não só no Rio Grande do Sul, que é onde nós temos o maior número de CTGs, acredita-se que em torno de 1.700 a 2.000 entidades tradicionalistas só no estado do Rio Grande do Sul. No Brasil, nós temos mais de 1.000 entidades já fundadas e fora do Brasil, o restante. Então é muito importante dizer que nós temos aí uma gama muito grande de entidades espalhadas cultuando e cultivando a cultura gaúcha. Diferença entre cultura, diferença entre folclore, diferença entre tradição. Muito importante. Tradição é o que passa de geração para geração. Muito importante dizer, segundo Glauco Saraiva, a definição de tradição. Tradição não é simplesmente o passado. Tradição é tudo aquilo que do passado não morreu e é vivido por nós até os dias de hoje. O folclore é a ciência do povo, é o que se cria e é o que evolui gradativamente com a evolução do povo. A tradição gaúcha teve a sua história desde os primórdios, da vinda dos primeiros europeus, misturando com os índios que aqui já moravam, foi fazendo-se uma miscigenação de raças, depois logo em seguida veio a imigração, a vinda dos europeus, de um modo geral, os imigrantes, que também tiveram a sua participação muito importante, primeiro os alemães, depois italianos, poloneses e todas as etnias que aportaram aqui em solo brasileiro e rio-grandense ou do sul do Brasil. Importante dizer que o Rio Grande do Sul praticamente era dividido em duas etapas. Nós tínhamos a parte que era a região fronteiriça, missioneira, abaixo da serra, que tinha um sistema cultural um pouco diferente, que nós falamos que é o regionalismo. E temos a região serrana, de cima da serra, aonde nós tivemos aí a participação dentro do movimento de raças, etnias ou então da imigração,
que subiu a serra e que veio para a região do Campo dos Bugres, região de Caxias do Sul, e logo após então se expandiu por todo o Planalto Serrano, pela região de Vacaria. Assim como temos o regionalismo do litoral, muito ligado aí ao povo de origem portuguesa e espanhola. Fiz essa abordagem para dar um pequeno histórico daquilo que se fez em relação à nossa cultura aqui no Rio Grande do Sul. Lembrando que o nosso movimento passou a se expandir. Santa Catarina, aqui ao lado de Erechim, a 70 quilômetros, temos a cidade de Concórdia, aonde temos o CTG Fronteira da Querência, que é considerado a entidade mais antiga fundada fora do estado do Rio Grande do Sul, após a fundação do MTG. Então, é importante fazer esse registro. Temos a região de Chapecó, que tem grandes entidades, Campos Novos, Joaçaba, e dali para cima seguimos para o Paraná, vamos a São Paulo, ao Mato Grosso, e aonde temos um gaúcho, temos lá uma célula de tradicionalismo. Há poucos anos estivemos viajando pelo Mato Grosso, fomos na cidade de Querência participar do 14º FENARTE, Festival Nacional de Arte e Tradição. E lá na cidade de Querência temos uma entidade com mais de 30 anos, chamada CTG Pousada do Sul. Se fundou a célula porque os gaúchos foram desbravar aquela região do Mato Grosso e lá fundaram esta entidade. Estou citando o exemplo de uma cidade, foram várias cidades no Mato Grosso. Hoje, o movimento se organizou a nível de Brasil, temos a Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha, que foi fundada na cidade de Ponta Grossa, que teve a sua criação, onde congrega todas as federações, ou seja, os MTGs de cada estado são filiados a esta entidade. E ela representa, a nível de Brasil e a nível do mundo, todos os MTGs do nosso estado. Para quem não sabe o que é MTG, é Movimento Tradicionalista Gaúcho. Os movimentos tradicionalistas gaúchos de cada estado também são compostos de CTGs, Centro de Tradições Gaúchas. A gente usa estas abreviaturas porque fazem parte deste movimento. Mas é importante dizer a você que está assistindo este vídeo, né, que nós temos várias bibliografias, vários livros que contam essa história em detalhes. Claro que aqui num programa de televisão a gente tem um tempo curto e resume bastante aquilo que você teria para falar sobre este movimento. Mas dizer que o movimento tradicionalista gaúcho, ele é grande, é enorme. Nós temos dentro do movimento em torno de 40% das pessoas que são realmente tradicionalistas, 60%, acredito eu, que são simpatizantes, pessoas que gostam da cultura gaúcha e que vieram para o movimento para fazer esse movimento cada vez crescer mais. Cada cidade tem a sua entidade tradicionalista, uma, duas, três ou mais, que desenvolvem várias atividades voltadas à cultura gaúcha, que são as invernadas de dança, as invernadas culturais, as invernadas de poesia, de música e agora também na área do esporte. O movimento é dividido em vários setores e atua em vários setores. As entidades hoje passam a ter algumas escolas de tradicionalismo com mais de 300 alunos, citando aqui a nossa entidade mãe da nossa região, o Centro de Tradições Gaúchas Galpão Campeiro, que tem as suas escolas onde forma e prepara as crianças para a cultura, ensinando desde pequeno como se portar no CTG, como dançar, como declamar e até a musicalidade e a parte esportiva, que é tão importante para o gaúcho. Esse trabalho social que o movimento faz é muito importante para a sociedade. Aqui se aprende a hierarquia, se aprende a educação, a família. E também o movimento faz uma inclusão social muito grande, porque nós não somos raça, não somos etnias. Somos uma mistura de todas as etnias que formam uma só entidade, que é a tradição gaúcha. Então, nós incluímos sim, é muito importante dizer isso, que a inclusão social e a participação de raças, de etnias, de diversidade cultural, do mosaico cultural que o Estado do Rio Grande do Sul tem, está inserida dentro dos CTGs. Os CTGs têm uma nomenclatura também toda especial
para o presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro. Esta nomenclatura foi baseada em cima de uma estância de uma fazenda. Qual a função? Bom, o dono da estância seria o patrão. Aí ele tem a pessoa que é o assessor dele, que é o capataz, o sota-capataz. Temos os agregados, as pessoas que moravam dentro de uma estância. Glauco Saraiva, no seu livro Manual do Tradicionalista, em 1952, descreveu de como surgiu toda esta nomenclatura. E é muito importante falar isso para você, para que eu desperte em você o interesse da leitura deste material todo. Buenas, eu particularmente, o Marco Aurélio Pedó, trabalhei com dança e cultura praticamente a minha vida toda. Quase 4 décadas trabalhando dentro da área da cultura. E também fui radialista, trabalhei em rádio. Hoje tenho um programa de televisão, há 5 anos, que trago a cultura, que trago as coisas boas, mostrando os artistas, o turismo, a história para o mundo inteiro no nosso canal, que é o canal do YouTube TV Sangue de Gaúcho. E estou aqui fazendo esse depoimento, essa pequena apresentação, para dizer que o nosso movimento é muito grande. E eu, nesses anos todos que trabalhei com dança e com cultura, tenho mais de 150 mil alunos formados somente em danças. Tivemos a oportunidade, nos estados de Santa Catarina e do Paraná, de fundarmos mais de 10 entidades tradicionalistas, aonde a gente ajudou desde a primeira ata até a criação dos estatutos. Estou falando de uma das células do movimento. Temos várias pessoas no estado que fazem isso, não somos os únicos, nem inventamos a roda. Mas dizer para você que a nossa participação dentro do movimento foi muito importante. Claro que neste período de pandemia, de coronavírus, muitas entidades estão sofrendo, porque o setor que trabalha com entretenimento e com a cultura foi o primeiro setor a parar e será o último a voltar ao mercado. Mas acredito que, pela pujança, pela grandeza do movimento, nós logo estaremos restabelecidos. E quero parabenizar os patrões de CTGs, as patronagens, as entidades, as pessoas que apoiam, os patrocinadores, os colaboradores, os associados, que estão mantendo as entidades ainda com uma sobrevivência lenta, mas vivas. É importante dizer que Erechim hoje tem mais de 10 entidades tradicionalistas. Acredito que o norte do Rio Grande do Sul seja uma região que tenha muitas entidades, mas nunca chega próximo ao número de entidades que nós temos na região fronteiriça, na região missioneira. Por quê? Porque lá, né, foi colonizado primeiro, ou seja, a região missioneira nós temos aí os povos jesuíticos que datam de 1629, em torno de 1700, as grandes tradições jesuítas de São Miguel, de São Luís Gonzaga, de Santo Ângelo, elas tiveram aí a participação, né, do gaúcho. Também na região do sul do estado, Rio Grande, a cidade do Rio Grande foi a primeira cidade a se formar no estado do Rio Grande do Sul, e ela teve no Rio Grande do Sul uma importância muito grande. Era a entrada dos navios para a bacia do rio Guaíba, formando aí a Lagoa Mirim, a Lagoa dos Patos. Então, naquela região, na região de Pelotas, você tem que é o sul do estado, muita história, e começou em torno de 1700 esta história toda. A região da Serra começou após a imigração italiana, aonde se começou a povoar, então, dali para cima. Muito importante dizer que nós temos vários gaúchos espalhados pelo mundo, várias pessoas que cultivam e cultuam a tradição gaúcha. Nós temos o chimarrão, que é a nossa bebida típica, com a erva mate, que só é produzida nesta região do mundo, numa região imaginária, sul do Mato Grosso, norte do Paraná, até a região de Carazinho, para quem conhece o Rio Grande do Sul, a região de Palmeira das Missões, entrando por uma parte da Argentina e uma parte do Paraguai. Só nesta região é que nós temos erva mate, e que ela trouxe para nós o nosso querido chimarrão. Muito importante dizer que temos também o churrasco como comida típica, o arroz de carreteiro e tantos outros pratos. Portanto, uma culinária própria. Temos a medicina campeira, com ervas que só aqui são produzidas.
O chimarrão é exportado para mais de 40 países. A erva mate vai para o Oriente Médio. Na Síria se toma chimarrão. O chá mate, feito da erva, também se espalhou pelo mundo inteiro como uma bebida que a maioria das pessoas que a consomem elogiam e gostam dela. Além da culinária, além de termos aí ervas, uma medicina típica, temos lidas campeiras típicas do gaúcho aqui do nosso estado, né, que são feitas somente aqui e se originaram daqui do Rio Grande do Sul. Então é muito importante dizer que a nossa cultura realmente ela é muito forte, ela é muito grande e aonde tivermos um gaúcho, com certeza teremos uma célula, um CTG, um Centro de Tradições Gaúchas. Pelo Brasil, pelo mundo. Hoje nós temos CTGs nos Estados Unidos, na França, nós temos CTGs na China, temos CTGs no Japão. Então, por volta do mundo, nós temos entidades em qualquer parte onde, né, se encontra uma pessoa do sul do Brasil. Importante dizer que o sul do Brasil são os 3 estados, o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Dali para cima nós temos o Sudeste, o Centro-Oeste, o Nordeste e o Norte. Então nós do Sul nos expandimos cada vez mais pelo Brasil e até pelo exterior. Dizer que eu me sinto muito orgulhoso, muito envaidecido por poder estar aqui hoje, trazendo em breves palavras um pouquinho da história do nosso movimento. Claro que a gente está chegando ao final. Hoje iniciamos uma série de 10 programas. Vamos ter a partir de agora Chiquito e Grupo Bordoneio, que vai estar animando o resto do programa. Serão 10 programas toda quinta-feira, a partir das 20 horas, estaremos no canal do YouTube, TV Sangue de Gaúcho, no Facebook e em toda a rede social. E também pela TV Erechim e pela TV Passo Fundo. Iniciamos hoje abrindo esta série. Logo após, repito, que falei no começo, teremos a gravação de um DVD, onde estarão todos os programas e todas as entrevistas, que será distribuído gratuitamente às escolas, às entidades culturais e aos CTGs. E na sequência, nós vamos, né, fazer a distribuição para que você possa lançar mão desse material e possa ter aí uma história bonita. Serão 10 entrevistados. Comecei hoje com a primeira entrevista. Serão mais 9 a partir de agora, que vão falar de vários assuntos da cultura desta região. E isso tudo vai estar no nosso canal do YouTube, que você pode usar, ou então, quem sabe você consiga aí, né, ter gratuitamente esse DVD que vai estar à disposição de toda a comunidade cultural. Obrigado pelo carinho, obrigado por estar conosco. Eu fiz em breves palavras um resumo. Não estou aqui querendo ser o dono da verdade e dizer que sei tudo. E se despertar em você a vontade de ler e conhecer mais a nossa história, fica aí um convite, porque a nossa literatura é muito vasta e é importante que as pessoas procurem ler para saber um pouquinho dessa história. Vamos então para Chiquito e Grupo Bordoneio. Pensa o quanto tá doendo, o quanto eu tô sofrendo, e ver que acabou. Logo eu, um pinhão estourado, com mulher pra todo lado, e pra você se entregou. Muitos cavalos domei, e dos tombos que levei, não doeu, não doeu. Me perdi quando logo te vi, me apaixonei, devo admitir, erro meu, erro meu. Que saudade dela, que na estância até o cavalo me abandonou. Fez igual a ela e Gubinote me derrubou. Que saudade dela, que na estância até o cavalo me abandonou. Fez igual a ela e Gubinote me derrubou.
Foi nos tombos o que mais doeu. Foi nos tombos o que mais doeu. Foi o seu, foi o seu. Foi nos tombos o que mais doeu. Foi nos tombos o que mais doeu. Foi o seu, foi o seu. Foi que eu mais pialo mais feio da minha vida. Muitos cavalos domei e nos tombos que levei não doeu, não doeu. Me perdi quando logo te vi, me apaixonei e devo admitir, erro meu, erro meu. Que saudade dela aqui na estância, até o cavalo me abandonou. Fez igual a ela e combinou de me derrubou. Oh, que saudade dela aqui na estância, até o cavalo me abandonou. Fez igual a ela e combinou de me derrubou. Oh, foi nos tombos o que mais doeu. Foi nos tombos o que mais doeu. Foi o seu, foi o seu. Foi nos tombos o que mais doeu. Foi nos tombos o que mais doeu. Foi o seu, foi o seu.